Bem, pessoal, bem-vindos. Sou Roberto Schitzman e eu queria comentar um pouco sobre a vinheta das sessões Techcine que eu produzi agora no início de novembro. As sessões são eventos semestrais onde estreiam os filmes dos alunos. Essa foi a primeira vinheta que eu fiz para as sessões do ano de 2008, para o segundo semestre do ano de 2008, a partir de um convite do professor João Baroni. Vocês podem ver que é uma animação relativamente simples ali, onde um único elemento ele é repetido como uma forma de enquadrar a ação para o próximo semestre. O desafio era fazer algo radicalmente diferente. E aí, realmente a criação dessa vinheta aqui foi motivada pela trilha sonora. É uma trilha bastante animada, bastante para cima. Então veio a ideia de fazer uma referência aos musicais do Busby Berkeley, todas aquelas câmeras e moças e diagramações dançantes, ao mesmo tempo que recuperar todas aquelas coisas do impressionante da câmera, com esse olho que vem do filme lá do Homem com a Câmera, do Vertov e assim por diante. Ou seja, ao mesmo tempo o cinema é espetáculo, mas ele tem em si uma radicalidade que continua a nos surpreender. Sempre a ideia de um foco de atenção, que é esse foco de luz eletrônica aí que está aparecendo. Vai aparecer o link do YouTube para vocês poderem ver a partir desse vídeo. Tanto uma quanto a outra utilizaram preferencialmente elementos gráficos, certo? Figuras que foram todas licenciadas com Creative Commons e poucos elementos, aliás, nenhum elemento filmado exatamente, eram animações a partir de elementos estáticos. E daí na vinheta deste semestre eu resolvi mudar de figura e resolvi explorar exatamente uma ideia de usar elementos com movimento. E aí sobrepõem-se várias camadas de elementos, todos eles em movimento, não tem nenhum uso de elemento estático aqui, exceto, obviamente, tem quadros parados, mas todos eles têm aí algum elemento de movimento. O que foi usado aqui? Esse é um ponto interessante. Uma vinheta bem mais dinâmica. A gente tem uma música que foi licenciada pelo Free Music Archive a partir de uma banda da Turquia, que eu encontrei quando estava procurando alguma referência de surf music, de rock com guitarras, uma levada meio 60, e toda a vinheta ela tem um tom meio retrô. Essas imagens aqui elas foram feitas em Goiânia, no projetor de cinema da UFG, e são misturadas. Na verdade, a gente tem aqui, onde estão aqui estão as tomadas originais. Vocês podem ver que teve efetivamente pouca manipulação, embora elas durem bem mais tempo. Eu gravei elas quando tive na UFG em agosto desse ano, e a gente pode ver aqui justamente que o que estava sendo exibido e tem daí vários momentos com esse flare, com esse brilho. Alguns momentos também revelam a câmera ZI-6 que eu estava utilizando, e são imagens que têm essa característica do cinema, que é essa imagem que oscila essencialmente. Então você seleciona um elemento, reenquadra um pouco a imagem para tirar de cena as referências do filme que estava sendo exibido, e então temos aí um belo material para servir de subsídio, que ao mesmo tempo evoca o cinema e evoca essa característica da câmera e do projetor cinematográfico, que é de ser uma espécie de lâmpada de Aladim para as nossas fantasias e para as ideias de quem quer mostrar algo. E tem um plano que também acabou não sendo utilizado, que é esse aqui, que estava um pouco fora de foco. Os três foram filmados em Goiânia, na UFG. Pois bem, e o que mais? Que outras imagens vocês podem ver? Aqui também tem imagens, por exemplo, esse obturador que ele está fechando, levemente sobreposto, uma ideia de um palimpsesto, várias coisas que piscam e se sobrepõem à imagem ali, essa regulagem, vieram na verdade de duas fontes. Uma delas é um filme institucional, na verdade um filme educacional da década de 40, chamado Sua Câmera de Cinema e Como Utilizá-la, que é um filme bastante juca sobre como usar uma câmera, certo? Até cita um livrinho de uso e tal, um casal que briga porque o filme não ficou bom, então ensina como regular a lente, e quando chega aqui
eu olhei e disse, opa, aqui tem alguma coisa interessante com esse movimento, aqui tem algo aí que pode ser usado visualmente, graficamente, expressivamente naquilo ali. E a outra imagem veio de, na verdade, duas pontas de negativo que eu havia visto em transcrições de VHS de alguns curtas-metragens gaúchos. São pontas de negativo, utilizadas pelo laboratório com vários símbolos gráficos, e eu escolhi justamente os elementos que não tinham uma identificação muito clara de qual laboratório que era, ou qual elemento estava sendo apresentado. O fato de virem de VHS deixavam elas mais toscas aqui, mais interessantes para combinar com outras imagens. Talvez a grande novidade da vinheta seja utilizar essa contagem regressiva como os números que identificam quais semestres estão oferecendo os filmes, que é uma forma de ressignificar essa imagem da contagem que todo mundo está bastante acostumado nessa área do cinema. Só que tem um problema. O primeiro laboratório que aparece é o laboratório do nível 2, onde nossos alunos produzem documentários. E o que acontece? Você nunca tem a contagem de 2 ou 1. Por quê? Porque essa aí pressupõe que você vai estar no silêncio, você já vai estar a 2 segundos de começar o filme principal. Isso normalmente não entra. Então eu precisei utilizar uma fonte semelhante, não ficou igual, dar uma borradinha na máscara para sugerir a semelhança com as fontes que vieram mesmo dali, né? Aqui no início dessa vinheta, justamente é onde teve as maiores mudanças. A vinheta ela teve 3 versões que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Aqui, vamos ver a versão 2. A versão 2 ela é ligeiramente diferente nesse começo. Os logos estavam um pouco menores, em outra posição. O pedido do professor Baroni, então, foi trocado, e aqui está o projeto original do Final Cut. Se a gente voltar na posição original da vinheta, vocês vão ver, na verdade, que ela tem... Então, a imagem está espelhada, e ali apareceu esse A gigante, porque essa era uma ideia original das letras vazando umas para dentro das outras, mas que acabou não vingando. Acabou sendo utilizado, então, essa outra diagramação aqui. Enfim, é um processo justamente de sugerir uma ambiguidade da imagem. Na ambiguidade, a imaginação pode florescer e vai buscando esses significados que estão entre a certeza e a clareza de uma imagem e a próxima. Muito obrigado.